Oração para vencer as tentações. Pai, a tentação não é pecado, é convite. E hoje eu recuso o convite. Senhor Deus, Pai eterno, o Deus que foi tentado em tudo como nós, e ainda assim não pecou, que sabe o peso da tentação por experiência própria, que não despreza o filho que luta. Venho diante de Ti hoje, com honestidade de quem reconhece que as tentações são reais, que chegam nos momentos certos e nos pontos mais fracos, e que sozinho eu não tenho força suficiente para recusá-las toda vez. Mas não estou sozinho, e isso muda tudo. Não viestes tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. Mas com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Coríntios 10:13. O escape Deus já preparou a saída antes que a tentação chegasse. Não chego à tentação sem saída disponível. Chego com saída, já aberta por Deus, esperando que eu a veja. Que o Espírito Santo ilumine a saída que Deus preparou antes que a tentação me encerre numa sala que parece sem porta. Decreto: Deus já preparou o escape. Veja a saída antes de cair, suai. Como Jesus no deserto, que enfrentou cada tentação de Satanás com uma resposta específica. Está escrito. Não com argumento, não com debate, com a palavra que eu aprenda a arma de Jesus. Que quando a tentação chegar com argumento sofisticado, com justificativa razoável, com aparência de inofensivo, eu responda com o que está escrito. Porque a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer tentação que o inimigo formula. Decreto: Deus já preparou o escape. Veja a saída antes de cair, suai. Como Jesus no deserto, que enfrentou cada tentação de Satanás com uma resposta específica. Está escrito. Não com argumento, não com debate, com a palavra que eu aprenda a arma de Jesus. Que quando a tentação chegar com argumento sofisticado, com justificativa razoável, com aparência de inofensivo, eu responda com o que está escrito. Porque a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer tentação que o inimigo formula. Decreto: respondo cada tentação que está escrito. A palavra é minha arma. Protege os meus pontos fracos, Pai, porque o inimigo estuda, sabe, onde sou mais vulnerável. Sabe os momentos em que a guarda baixa, o cansaço, a solidão, a frustração, a euforia. Que o Teu Espírito Santo seja sentinela exatamente nesses pontos. Que me alerte antes, que me cause desconforto quando estou me aproximando do que vai me destruir. Que a Sua voz seja mais alta do que a atração da tentação. Decreto: o Espírito Santo guarda meus pontos fracos. Me alerta antes de cair na... Que eu fuja como José fugiu da esposa de Potifar, sem hesitar, sem negociar, sem ficar um segundo a mais para ver se resiste. Que eu não subestime a tentação, que não confie na minha própria força de vontade, quando o Espírito Santo me diz para sair. Que a fuga seja ato de sabedoria, não de fraqueza. Porque quem foge da tentação no momento certo não precisa lutar com ela depois. Decreto: fujo como José, sem hesitar, sem negociar, sem olhar para trás. Que os meus olhos sejam guardados, Senhor, porque a maioria das tentações começa pelo olhar. O que escolho ver molda o que escolho desejar. Que eu faça pacto com os meus olhos, como Jó, de não fixarem o que me afasta de Ti. Que o que alimenta os olhos seja alimento para a alma, não veneno disfarçado de deleite. Faço pacto com meus olhos, não fixo no que me afasta de Deus, Deus. Que a minha vida de oração seja o antídoto para a tentação, Pai. Porque Jesus disse aos discípulos em Getsêmani: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A oração como vigília, a comunhão com Deus como imunização contra o que tenta contaminar. Que eu ore antes de ser tentado, não apenas depois de cair.
que a oração diária construi em mim o que a tentação não consegue derrubar. Minha vida de oração é imunização contra a tentação. Que quando eu cair, porque às vezes caio, não fique no chão. Que o arrependimento seja rápido, genuíno e sem performance. Que o sangue de Jesus me limpe e me restaure. Que a queda não se torne derrota permanente. Que eu me levante, receba a graça de Deus e continue. Porque o Deus da segunda chance é o mesmo que deu a primeira. Se eu cair, levanto, o sangue me limpa e a graça me restaura. Ai, obrigado, Pai. Obrigado porque o mesmo Jesus que foi tentado 40 dias no deserto e não cedeu está ao lado do sumo sacerdote, que entende a minha fraqueza e intercede por mim. Obrigado porque o escape já foi preparado. Obrigado porque sou mais que vencedor, inclusive sobre as tentações. Toda a honra e toda a glória são tuas, agora e para sempre. Em nome de Jesus Cristo, amém, e que seja amém. Oração para vencer as tentações. Pai, a tentação não é pecado, é convite. E hoje eu recuso o convite. Senhor Deus, Pai eterno, o Deus que foi tentado em tudo como nós, e ainda assim não pecou, que sabe o peso da tentação por experiência própria, que não despreza o filho que luta. Venho diante de Ti hoje com honestidade de quem reconhece que as tentações são reais, que chegam nos momentos certos e nos pontos mais fracos, e que sozinho eu não tenho força suficiente para recusá-las toda vez. Mas não estou sozinho, e isso muda tudo. Não viestes tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. Mas com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Coríntios 10:13. O escape Deus já preparou a saída antes que a tentação chegasse. Não chego à tentação sem saída disponível. Chego com saída, já aberta por Deus, esperando que eu a veja, que o Espírito Santo ilumine a saída que Deus preparou, antes que a tentação me encerre numa sala que parece sem porta. Decreto: Deus já preparou o escape. Veja a saída antes de cair, Suai. Como Jesus no deserto que enfrentou cada tentação de Satanás com uma resposta específica. Está escrito: não com argumento, não com debate, com a palavra que eu aprenda a arma de Jesus. Que quando a tentação chegar com argumento sofisticado, com justificativa razoável, com aparência de inofensivo, eu responda com o que está escrito. Porque a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer tentação que o inimigo formula. Decreto: Deus já preparou o escape. Veja a saída antes de cair só. Como Jesus no deserto que enfrentou cada tentação de Satanás com uma resposta específica. Está escrito: não com argumento, não com debate, com a palavra que eu aprenda a arma de Jesus. Que quando a tentação chegar com argumento sofisticado, com justificativa razoável, com aparência de inofensivo, eu responda com o que está escrito. Porque a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer tentação que o inimigo formula. Decreto: Deus já preparou o escape. Veja a saída antes de cair. Sai. Como Jesus no deserto que enfrentou cada tentação de Satanás com uma resposta específica. Está escrito: não com argumento, não com debate, com a palavra que eu aprenda a arma de Jesus. Que quando a tentação chegar com argumento sofisticado, com justificativa razoável, com aparência de inofensivo, eu responda com o que está escrito. Porque a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer tentação que o inimigo formula. Decreto: Deus já preparou o escape.
Veja a saída antes de cair, sói. Como Jesus no deserto que enfrentou cada tentação de Satanás com uma resposta específica. Está escrito, não com argumento, não com debate, com a palavra que eu aprenda a arma de Jesus. Que quando a tentação chegar, com argumento sofisticado, com justificativa razoável, com aparência de inofensivo, eu responda com o que está escrito, porque a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer tentação que o inimigo formula. Decreto, Deus já preparou o escape. Veja a saída antes de cair, sói. Como Jesus no deserto que enfrentou cada tentação de Satanás com uma resposta específica. Está escrito, não com argumento, não com debate, com a palavra que eu aprenda a arma de Jesus. Que eu fuja como José fugiu da esposa de Potifar, sem hesitar, sem negociar, sem ficar um segundo a mais para ver se resiste. Que eu não subestime a tentação, que não confie na minha própria força de vontade quando o Espírito Santo me diz para sair. Que a fuga seja ato de sabedoria, não de fraqueza, porque quem foge da tentação no momento certo não precisa lutar com ela depois. Decreto, fujo como José, sem hesitar, sem negociar, sem olhar para trás. Que os meus olhos sejam guardados, Senhor, porque a maioria das tentações começa pelo olhar. O que escolho ver molda o que escolho desejar. Que eu faça pacto com os meus olhos como Jó, de não fixar em que me afasta de ti. Que o que alimenta os olhos seja alimento para a alma, não veneno disfarçado de deleite. Decreto, faço pacto com meus olhos, não fixo no que me afasta de Deus, Pai. Que a minha vida de oração seja o antídoto para a tentação, Pai, porque Jesus disse aos discípulos em Getsêmani: vigiai e orai para que não entreis em tentação. A oração como vigia, a comunhão com Deus como imunização contra o que tenta contaminar. Que eu ore antes de ser tentado, não apenas depois de cair. Que a oração diária construa em mim que a tentação não consegue derrubar. Decreto, minha vida de oração, a imunização contra a tentação. Que quando eu cair, porque às vezes caio, não fique no chão. Que o arrependimento seja rápido, genuíno e sem performance. Que o sangue de Jesus me limpe e me restaure. Que a queda não se torne derrota permanente. Que eu me levante, receba a graça de Deus e continue. Porque Deus da segunda chance é o mesmo que deu a primeira. Se eu cair, levanto, o sangue me limpa e a graça me restaura. Oi, obrigado, Pai. Obrigado porque o mesmo Jesus que foi tentado 40 dias no deserto e não cedeu está ao lado do sumo sacerdote, que entende a minha fraqueza e intercede por mim. Obrigado porque o escape já foi preparado. Obrigado porque sou mais que vencedor, inclusive sobre as tentações. Toda honra e toda glória são tuas, agora e para sempre. Em nome de Jesus Cristo, amém. E que seja amém.